E aí, pessoal, em nome da Ford College, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de aprendizado. Se você lembra da nossa última conversa sobre por que a serialização importa, a gente viu que aqueles dados abstratos flutuando na nuvem precisam de um formato físico super confiável para viajar pela rede, né? Bom, hoje o nosso foco é justamente um mecanismo prático e, sinceramente, super elegante que faz isso acontecer lá no ecossistema da Solana. Vamos falar dos princípios fundamentais do BORCH. Pensa numa pegada de engenharia pura, minimalista e incrivelmente fascinante. Para a gente desmistificar o BORCH juntos, eu preparei um roteiro de engenharia reversa bem direto ao ponto. A gente vai passar por uma introdução rápida, depois entender as 3 regras de ouro dele, sacar um modelo mental super bacana chamado a planta e a esteira, ver como converter tipos na prática, rodar um exemplo real de perfil de usuário e, claro, fechar com um resumo e os próximos passos. Bora lá? Então, vamos mergulhar na nossa primeira parte, a introdução ao BORCH e aquele velho problema de memória. O grande objetivo aqui é basicamente transformar os nossos dados abstratos num formato binário e concreto para a gente conseguir armazenar tudo on-chain. E sabe qual é a palavra mágica de toda essa explicação? Determinismo. A codificação determinística é basicamente a garantia de que a gente não vai ter surpresas. Se você processar uma estrutura de dados com valores específicos, ela sempre, invariavelmente, vai cuspir a exata mesma sequência de bytes. Essa previsibilidade é a base absoluta para a gente criar hashes confiáveis e conseguir comparar estados de programas lá na blockchain da Solana. Sem brincadeira, se não fosse por isso, a rede inteira viraria um verdadeiro caos. Beleza, vamos para a parte 2. A gente precisa falar das 3 regras do BORCH e entender os limites arquitetônicos dele. O poder do BORCH vem justamente dessa simplicidade extrema. Para conseguir aquele determinismo que eu comentei, o BORCH impõe 3 regrinhas de ouro. Primeira, ele é tipado, ou seja, tanto quem está enviando quanto quem está recebendo os dados precisa concordar com o formato antes da brincadeira começar. Segunda, é determinístico. Os mesmos dados sempre vão ter a mesmíssima cara em bytes. E a terceira regra, que talvez seja mais radical, ele é super compacto. O formato simplesmente arranca sem dó qualquer metadado, identificador ou nome de campo só para economizar espaço. Isso significa que o decodificador trabalha completamente no escuro, totalmente às cegas, a menos que ele já conheça a estrutura de antemão. E isso nos leva à parte 3, a planta e a esteira. Olha, preste atenção, porque esse é o modelo mental que vai virar a chave para você entender tudo. Funciona mais ou menos assim. De um lado, você tem a sua planta de engenharia, que lá no código é a sua declaração de tipo, a sua struct. Ela diz exatamente quais peças existem e em que ordem elas aparecem. Do outro lado, você tem a sua esteira de produção, que é o processo de serialização em si. A esteira não questiona nada, não bota rótulo nas coisas, não pensa. Ela só vai pegando as informações do jeito que está na planta e vai jogando os bytes ali num fluxo contínuo e sequencial. Simples assim. O grande segredo para o sucesso do BORCH é manter essa esteira o mais leve e estreitinha possível. O lance é que, como a gente não tem etiquetas avisando onde um dado começa ou termina, qualquer desvio minúsculo na ordem causaria um desastre completo. Então, quem transmite e quem recebe tem que obrigatoriamente estar olhando para a exata mesma planta de engenharia, lendo tudo no mesmo ritmo e na mesmíssima sequência. Legal, agora a parte 4. Como é que a gente converte esses tipos todos em bytes usando as regras mecânicas da nossa esteira? Se a gente analisar os padrões, os tipos primitivos que têm tamanho fixo, tipos inteiros ou booleanos, caem na esteira de um jeito bem bruto e direto. Um valor booleano vira só 00 ou 01, por exemplo. Mas e os itens de tamanho variável, tipo textos e vetores? Aí eles exigem uma jogada especial. A solução do BORCH para isso é genial. Eles sempre vão receber um prefixo de tamanho fixo logo antes dos dados reais começar. O sistema faz a leitura da memória usando uma lógica chamada Little Engine, onde os bytes menos significativos aparecem primeiro. E aqui está o pulo do gato. Aquele prefixo de tamanho que eu falei, ele é sempre composto por 4 bytes, num formato chamado U32. Ele age literalmente como separador invisível na nossa esteira. Ele já dá a letra para o decodificador, avisando a quantidade exata de bytes que fazem parte daquela string ou daquele vetor. Isso permite que o sistema vá puxando os dados de um jeito super cirúrgico, sem precisar ficar voltando atrás ou tentando adivinhar onde a coisa acaba. E agora as coisas começam a ficar divertidas. Parte 5, nosso exemplo prático. Vamos construir um perfil de usuário e ver essa esteira funcionando ao vivo. Chegou a hora de botar a mão na massa. Imagina a planta do nosso perfil de usuário. A gente tem um ID de 64 bits, um booleano para dizer se está ativo ou não, um nome de usuário que é uma string, um vetor para guardar umas pontuações e, por último, uma biografia opcional. Os valores que a gente vai jogar na esteira são ID, número 42, perfil ativo,
usuário AVA, pontuações 1042, e uma bio curtinha só com high, que é um simples UI. Ligando a nossa esteira, primeiro item a cair, o ID. O número 42, como ele é de 64 bits, ele precisa preencher 8 bytes na esteira. Em hexadecimal, usando a regra Little Engine, ele entra como 2A, seguido por 7 conjuntos de 00. Logo em seguida, desce o status de ativo. Sendo verdadeiro, ele ocupa um único byte sólido, o hexadecimal 01. Agora, a esteira tem que processar a string de tamanho variável AVA. Lembra da regra? Antes de colocar as letras, o sistema injeta aquele prefixo de separação de 4 bytes para indicar que a palavra tem tamanho 3. Então fica 03, 0000. Só depois disso é que os bytes em UTF-8 das letras A, V e A deslizam para a esteira. 61, 76, 61. Viu só? O decodificador já sabe o tamanho exato da palavra antes mesmo de ler o conteúdo. Para nossa lista de pontuações, o famoso vetor, a gente segue a primeiríssima regra da string. Primeiro, a gente declara quantos elementos tem ali dentro. Como são 2 números, o prefixo de tamanho é 02000000. Logo na sequência, os 2 valores, o 1000 e o 42, entram na esteira, seguindo aquelas mesmas regras estritas de conversão Little Engine, ocupando 4 bytes cada um. É essa precisão toda matemática que garante o fluxo perfeito lá na hora da leitura. E para fechar, a gente processa a biografia opcional. O encapsulador Option usa um truque super inteligente. Ele manda para a esteira um sinalizador inicial de 1 byte só, 00 se a pessoa deixou em branco, ou 01 se tiver alguma coisa escrita. Como a nossa bio tem a palavra high, ele escreve 01 e logo em seguida repete a mesma rotina das strings, colocando o prefixo de tamanho que é 2 e os bytes 68 e 69. Olha só o que a gente construiu. O resultado final é a pura concatenação em hexadecimal de todo o perfil. Uma tripa de dados contínua, sem nenhuma tag, sem nome de campo sobrando, são só os dados estruturados lado a lado, redondinhos, prontos para serem salvos na rede Solana com a máxima eficiência de espaço e de custo possível. Vamos lá para a nossa reta final, parte 6, nosso resumo com as práticas mais críticas para você levar para o seu dia a dia. O ponto mais crucial de tudo que a gente falou hoje é o seguinte: como essa esteira de bytes é ininterrupta e as peças são alinhadas na exata ordem em que você declarou, se você inventar de inserir um campo novo no meio da estrutura depois, você quebra a leitura inteira para os programas mais antigos. Então, se você quiser manter a compatibilidade quando for atualizar seus dados on-chain, o único jeito seguro é só adicionar novos campos lá no finalzinho da estrutura ou usar os encapsuladores opcionais, combinado? Mas e se der ruim? O que fazer se a decodificação falhar? Bom, falhas acontecem. Quando o bot engasga e não consegue reconstruir os dados, o caminho para debugar é bem direto. A primeira coisa é ir lá checar se a planta de quem enviou está diferente da planta de quem recebeu. Depois, dá uma olhada para ver se algum valor de prefixo de tamanho parece corrompido ou se algum campo antes daquele gerou mais ou menos bytes do que ele deveria ter gerado. Olha, dominando essas regras, a sua base teórica já está muito sólida. O seu próximo passo de engenharia agora é aplicar isso na prática, para estimar limites de armazenamento e conseguir economizar recursos que são super vitais em ambientes descentralizados. Em nome da Ford College, eu queria te agradecer demais por acompanhar essa explicação até aqui. Se você quiser dominar de vez a serialização on-chain, nosso portal em Ford.college está sempre de portas abertas para você. E para encerrar, eu deixo essa pulga atrás da orelha. Em uma blockchain onde cada byte inútil te custa dinheiro de verdade, até que ponto essas estruturas de dados estão verdadeiramente otimizadas?